Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Você crê nisso? Que Deus pode operar um milagre na sua vida hoje? Então fique comigo até o final, porque a palavra que eu vou trazer hoje, eu tenho certeza, vai mudar a sua mente e o seu coração para sempre. Irmãos, é muito importante nós meditarmos na palavra, porque a Bíblia diz que a fé é gerada enquanto ouvimos a palavra de Cristo. E é por isso que aqui no meu canal eu não falo de religião, eu não perco tempo falando de outras coisas. Eu falo daquilo que realmente pode nos alimentar. É o pão nosso de cada dia, que muitas vezes as pessoas desprezam, mas nós que estamos aqui damos muito valor, porque são elas que nos sustentam diariamente. Irmãos, eu fico tão feliz quando eu encontro pessoas na rua, nos lugares onde eu vou, e as pessoas me dizem: pastor, você não tem noção do quanto as suas palavras me fortalecem diariamente. E eu sempre compartilho essas orações. Então eu fico muito feliz, irmãos, porque essa obra não é minha, essa obra nasceu no coração de Deus. E se você está aqui hoje, não é por acaso. Deus tem uma obra linda e maravilhosa para realizar na sua vida, e eu creio que muitos de vocês já estão nesse processo de mudança de mentalidade, mudança de comportamento. É muito importante que quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente deixe Ele operar em nós. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, se você tem o Espírito Santo de Deus no seu coração, seja guiado também por Ele. Deixe Ele governar a sua vida, a sua maneira de pensar, de falar, de agir. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós já vamos começar com a palavra e em seguida nós vamos orar, mas antes eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. Eu sei que muitos de vocês já se inscreveram, mas tem muita gente ainda que precisa se inscrever. Então, se você ainda não fez isso, clique no botão inscrever-se, está bem aqui abaixo do vídeo. Do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você clique nesse sininho e selecione a opção todas, tá bom? Assim você vai receber as próximas orações no seu celular, onde você estiver. E se você já tem sido tocado, abençoado pelo meu ministério, eu quero te convidar a estar mais próximo de mim ao se tornar membro aqui do meu canal. Aqui no meu canal tem uma área de membros, onde você estará ajudando instituições de caridades. Então, eu conto com a sua ajuda para transformarmos a vida de milhares de pessoas, crianças, famílias carentes. Irmãos, tem sido uma bênção. Então dá uma olhadinha aí embaixo do vídeo, tem um botão escrito Seja Membro. É só você clicar nele para saber como participar, e se você se tornar membro hoje, eu vou te dar 2 livros digitais que eu escrevi para te fortalecer na caminhada com Deus. Amém? Vai lá depois e já vamos começar agora com a palavra do Senhor. Irmãos, eu quero ler com vocês uma oração de intercessão que Moisés fez pelo seu povo. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 32, o versículo 13. Ele orou assim: lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Amém? Irmãos, esse trecho é uma oração que Moisés fez a Deus para que o Senhor não destruísse o povo de Israel que estava sendo guiado por ele até a terra prometida. O capítulo 32 de Êxodo conta que Moisés subiu o monte Sinai e lá ficou por 40 dias recebendo instruções diretamente do Senhor, inclusive os 10 mandamentos. E durante esses 40 dias, o povo de Israel achou que o seu líder estava demorando muito e talvez não voltasse mais. E como eles tinham passado a vida inteira como escravos, aquelas pessoas ficaram perdidas, porque elas precisavam de alguém para seguir e obedecer. E pediram para que ele criasse um novo Deus. E sabe o que eles fizeram? Eles pegaram todo o ouro que eles tinham trazido do Egito e fizeram um bezerro de ouro para adorarem. Irmãos, aquilo ofendeu o coração de Deus, porque eles tinham acabado de ver o Mar Vermelho se abrir. Foi um milagre estrondoso, maravilhoso. E Moisés então foi avisado pelo próprio Deus que eles tinham se desviado e que aquele povo colheriam as consequências. Eles seriam exterminados porque Deus estava muito irado. E foi naquele momento então que Moisés pede misericórdia ao Senhor e ele faz uma oração de intercessão por aquelas pessoas.
Então a Bíblia diz que Deus se arrepende de ter feito aquela ameaça terrível e que ele continuaria abençoando e guiando o povo até a terra de Canaã. Irmãos, antes de continuarmos com esse momento de oração, eu quero esclarecer algo sobre essa passagem. Por mais que a tradução da Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter ameaçado o povo, nós sabemos que isso não é possível, porque a Bíblia mesmo diz em Números capítulo 23 que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então o que na verdade estava acontecendo ali é que Deus queria provar o coração de Moisés. Queria saber se Moisés realmente estava disposto a continuar orando, abençoando e acreditando naquele povo. E foi exatamente o que aconteceu. Moisés sentiu compaixão das pessoas. Assim como Deus, quando pediu a Abraão para que sacrificasse o seu filho Isaque, Deus na verdade estava olhando para o coração de Abraão. Era um teste de fidelidade que Deus estava aplicando, entendeu? E o importante para nós nessa passagem é a gente perceber como Moisés foi piedoso, ele foi sincero na sua oração, reconhecendo a falha do povo, mas também se colocando diante de Deus como alguém que poderia intervir na situação. E é nesse ponto que o Senhor quer falar contigo hoje. Meu querido irmão e minha irmã, o poder da nossa oração é de extrema importância. A Bíblia diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Então Deus ele se alegra quando o seu povo intercede pelas pessoas, pelos perdidos. Deus não quer somente te abençoar, Ele quer que a bênção alcance a sua família, os seus amigos, a sua igreja e até mesmo a sociedade. Irmãos, a oração de Moisés que nós vimos agora há pouco, ela nos mostra como nós devemos agir diante do Senhor em relação às pessoas que fazem parte da nossa vida. Por piores que elas possam ser, por mais pecados que elas tenham praticado, você não pode amaldiçoá-las, você não pode pedir que Deus pese a mão. Em vez disso, você tem que orar pedindo por misericórdia, por graça. Amém? Você não deve abrir mão das pessoas e nem desistir de orar e interceder por elas. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo agora já não têm mais vontade de orar pelos familiares, pelos seus amigos, tudo porque vocês não veem resultado. Vocês não veem mudança alguma. Parece que você ora e nada acontece. Irmãos, é nessa hora que a nossa fé está sendo provada. Deus quer saber até onde nós estamos dispostos a orar pelas pessoas. E eu creio que mesmo quando a gente não enxerga nada de novo, nada mudando, Deus está operando nos bastidores. Amém? A Bíblia diz em Isaías capítulo 64, o versículo 4, que não existe um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, meu querido, se você está esperando no Senhor, Deus está trabalhando em seu favor. Amém? Lembra daquela música da Cassiane? Se Deus está em silêncio, é porque está trabalhando. Isso é bíblico, irmãos. Deus trabalha no silêncio. Mesmo quando a gente acha que nada está mudando, o Senhor está operando. Aleluia. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, irmãos. Orar por aquelas pessoas boas, pelas pessoas que a gente ama, é fácil. O difícil é você ter que clamar misericórdia pelo seu colega de trabalho que fala mal de você pelas costas, ou daquele vizinho que tem tentado te prejudicar com mentiras. É aí que a situação aperta, irmãos. Não é fácil obedecer, mas é necessário. Porque se a gente não orar por essas pessoas, quem irá orar? Jesus intercedeu pelos seus perseguidores e eu creio que Ele espera de nós a mesma coisa. Ou você acha que foi tranquilo para Moisés orar por todos aqueles hebreus que só sabiam reclamar e murmurar o tempo todo? Será que você conseguiria ter a mesma atitude? Eu conheço algumas pessoas, irmãos, que iriam orar não para que Deus abençoasse e tivesse misericórdia, mas para que Deus mandasse fogo sobre toda aquela gente. E não é isso que Deus espera de nós. A Bíblia conta um episódio muito interessante, irmãos, no Novo Testamento, de que quando Jesus estava indo para Jerusalém, ele precisava de um jumentinho, porque é isso que estava escrito nas profecias. Então Jesus mandou os seus discípulos irem até a cidade de Samaria, porque lá tinha um animal e eles poderiam pegar emprestado. Só que quando os discípulos chegaram lá na cidade de Samaria, aqueles homens não quiseram emprestar o jumentinho para Jesus, porque naquela época existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. E eles então não se bicavam, eles não conversavam e não concordavam com as ideias. E então os discípulos voltaram bravos, cheios de ódio no coração, e eles falaram: Jesus, nós podemos orar para que Deus mande fogo sobre aquele povo? E então Jesus diz o seguinte:
Olha, vocês não sabem de qual espécie de espírito vocês são. Vocês não são do lado do diabo mais, vocês têm o Espírito Santo de Deus. Irmãos, quem quer causar destruição e destruir as pessoas é o espírito maligno, é Satanás. Nós que somos cristãos devemos somente abençoar as pessoas, devemos somente interceder por elas, amém? Pense comigo, as pessoas lá fora estão perdidas, estão cegas espiritualmente. Elas tomam essas atitudes porque elas não sabem o que fazem. Assim como Jesus intercedeu lá na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Assim também nós devemos ter um amor, uma compaixão pelas pessoas. Então a oração que Moisés fez é a mesma que Jesus faz por nós. Ele intercede por nós até hoje. E que a gente possa então ter um coração transformado, que a gente possa estar debaixo da bênção de Deus. Amém? Tem muitas pessoas que perdem a bênção porque não liberam perdão, não demonstram compaixão pelo próximo. E o próprio Jesus disse: vocês serão conhecidos como meus discípulos se amarem uns aos outros. Irmão, só para a gente encerrar, antes de nós orarmos, uma coisa que eu prestei muita atenção aqui é que não adianta apenas intercedermos pelas pessoas. Nós precisamos ser pessoas que têm intimidade com Deus. Se você ler o capítulo 32 de Êxodo, você vai perceber que Moisés conversava com o Senhor como alguém que realmente era muito próximo dele. Era um homem de intimidade com Deus, um homem que abria o coração e Deus prestava atenção às suas palavras, porque o coração dele, a vida dele, agradava ao Senhor. Amém? Que a gente possa ter a mesma sede que Moisés tinha pelas coisas do alto, que a gente possa ter o coração transformado. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos ser perfeitos. Irmãos, perfeito é só Jesus, mas que no nosso coração Ele veja um coração quebrantado, um coração disposto a obedecer. E eu tenho certeza que assim nós estaremos aptos, prontos para interceder pelos outros. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui que Deus tocou no meu coração agora. Existe uma pessoa muito próxima a você que precisa da sua intercessão urgentemente. Ela até tenta demonstrar que está bem, que não precisa de ajuda, mas por dentro ela está clamando desesperadamente por socorro. O sorriso que essa pessoa mostra para os outros e posta nas redes sociais estão apenas tentando disfarçar uma dor na alma que parece não ter fim. Então você vai perceber a partir de hoje que Deus está te dando uma visão, um olhar parecido com Jesus, no qual você olha além das aparências, além das circunstâncias, e você vai começar a ver o coração das pessoas. E é assim que começa a intercessão, quando Deus te revela algo que ninguém está vendo, e você então começa a sentir o amor, uma compaixão por essas pessoas. Amém? Então nós vamos orar agora e Deus vai colocar no seu coração, enquanto eu estiver orando, pessoas na sua mente, e você vai começar a liberar bênçãos, a profetizar a vitória, a repreender todo o mal, e Deus estará te usando hoje. Glória a Deus. Então nós vamos orar agora e eu quero te pedir só um favor. Quando terminar a oração, lembre-se de compartilhar. É só você clicar no botão compartilhar que está aqui embaixo do vídeo, seleciona o WhatsApp e aí vai aparecer a foto dos seus contatos e Deus vai colocar no seu coração cada pessoa que você deve compartilhar hoje, tá bom? Tenho certeza, a palavra do Senhor não voltará vazia. Aleluia. Vamos orar então. Se você puder, feche os seus olhos e eu quero interceder pela sua vida. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, maravilhados com esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, mas que veio diretamente do seu coração. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és o ar que nós esperamos, Tu és tudo que nós precisamos e muito mais. Senhor, sem a Tua presença, Pai, nós não conseguimos, Pai. Nós precisamos da Tua ajuda, ó Deus. Nós somos falhos, somos pecadores, mas o Senhor nos chama para vivermos em intimidade contigo, para renunciarmos todo o mal, para termos uma vida abundante, uma vida vitoriosa. Pai, eu coloco diante de Ti, Pai, este irmão e esta irmã que tem orado comigo todo dia. Ó Deus, eu Te agradeço, Senhor, porque é um amor tão grande que o Senhor sente por elas, Pai. É um amor que este mundo não pode nos dar. É uma paz que excede todo o nosso entendimento. Pai, eu venho Te pedir, Senhor, abençoa essa pessoa. Abençoa, Pai, a vida dela. Quantos agora, Pai, estão desesperados no fundo do poço, Pai? Eles não sabem mais para onde ir porque foram desprezados pelo mundo. O mundo é cruel, Senhor.
Quantas pessoas agora estão feridas na alma, Pai, querendo acabar com tudo, ó Deus, querendo destruir a sua própria vida, Pai. Não foi esse o plano que o Senhor tem preparado para essa pessoa, Pai. O teu plano é plano de paz, de bênção. O próprio Jesus disse: eu vim para lhes dar uma vida abundante, uma vida em abundância. Mas Jesus, não é isso que tem acontecido na vida dessas pessoas, Pai. Elas estão sentindo, Pai, um vazio na alma, Pai, uma angústia no peito. Pai, parece que nunca acaba, nunca passa, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nós estamos entregando a Ti o nosso coração, o nosso futuro, a nossa família, o nosso sustento. Pai, não deixe essas pessoas, Pai, continuarem nesse deserto para sempre, Senhor. Muda a história, Pai. Muda, Senhor, o cativeiro. Tira essa pessoa, Pai, do lamaçal de pecado. Tira essa pessoa do calabouço, Senhor. Que ela seja liberta das correntes das trevas. Pai, esta mulher que hoje está envolvida com o ocultismo, está envolvida em terreiros, fazendo coisa errada. Jesus, liberta ela hoje, Pai, do poder das trevas. Liberta também este homem, Pai, envolvido em prostituição, em traição, desonestidade. Jesus, nós não queremos mais idolatrar, não queremos mais fazer bezerros de ouro para tentar suprir a nossa carência. Não, nós queremos apenas Te adorar, Senhor. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Senhor, nos ajude a cumprir a Tua palavra, Pai. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, Pai. O mundo está cada dia pior, não tem nenhuma previsão de melhora. Mas o Senhor disse, Jesus, que foi nos preparar lugar para a morada eterna. E nós queremos estar contigo, ó Jesus, todos os dias. E a Tua palavra diz, Senhor, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso, meu Pai, eu declaro que tudo será novo a partir de hoje. Eu repreendo toda obra maligna, toda obra das trevas contra essa pessoa. Eu repreendo toda maldição familiar, toda maldição gerada pelo pecado. Caia por terra em nome de Jesus. Senhor, perdoa essa pessoa, Pai. Derrama o Teu sangue, Jesus, o Teu sangue carmesim, o Teu sangue puro e perfeito, que nos torna mais brancos do que a neve. Ó Senhor, meu Pai, eu Te peço o dom da intercessão, que a gente consiga interceder pelo próximo, pelas pessoas que nos prejudicaram, pelas pessoas que não desejam o nosso bem. Tem misericórdia delas, Pai. Elas estão cegas espiritualmente. E assim como Moisés buscou a Sua presença acima de tudo, nós buscamos a Tua presença, Pai. E que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre todas as pessoas. Pai, ouve a nossa oração, Pai, mais sincera do mundo, Pai. Nós não queremos, Pai, ser egoístas, não queremos ser movidos por interesses passageiros. Queremos ter o amor de Jesus em nós, que a gente possa demonstrar perdão em palavras e atitudes. E eu sei, meu Pai, que muitos agora estão sofrendo em silêncio. Pessoas que mascaram as suas dores com sorrisos vazios. Nos use, meu Pai, queremos ser usados por Ti, Pai. Eu sei que tem muitas pessoas aqui, Pai, pedindo por um ministério, por um chamado. Mas a Tua palavra diz, Senhor, em 2 Coríntios capítulo 5, que o Senhor já nos deu um ministério, o ministério da reconciliação, onde nós podemos reconciliar as pessoas contigo, ó Pai, e que o Senhor nos use para isso. Queremos ser úteis na Tua obra, Pai. Por isso nós Te pedimos, capacita-nos, ó Deus, e que a graça, a unção e o Teu poder e o Teu amor repousem sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Em nome de Jesus que eu oro e já Te agradeço. Amém. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada.
Não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo.
Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia! Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas.
dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente.
E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora.
Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.